Olá pessoal, Alex Lira aqui mais uma vez com vocês, de novo aqui com o meu amigo André Salles. Tudo bom, André? Tudo bom, Alex? E dando continuidade, a gente já teve um vídeo sobre o Web5, investimentos na área de hotelaria, e hoje a gente vai falar sobre investimentos passivos, aí desvinculado com o assunto visto, para quem quer dolarizar, investimentos a partir de $50 mil. Então fica aí que vai ser bem interessante, a gente volta já. Bom, galera, você que assistiu o vídeo anterior já entendeu um pouco o que faz a Driftwood, né? É uma empresa com mais de 20 anos, empresa americana, que atua com gerenciamento e operações de hotéis, e faz captação de investimentos através de visto EB5, né? E outras captações, né, André? Explica um pouco aí a operação de vocês rapidamente para a galera que não assistiu ainda o vídeo anterior. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer estar falando com o teu público. A gente já explicou um pouco no outro vídeo, né, que quem é a Driftwood, o nosso negócio é comprar, construir e operar hotéis nos Estados Unidos. Nas construções, a gente já falou um pouco que a gente oferece investimento através do programa EB5, para quem está buscando o Green Card, né? Sim. Mas nas aquisições, a gente oferece um modelo diferente, um modelo mais simples, que é basicamente para quem está buscando diversificar seus investimentos no exterior, em moeda forte, para ter dividendos, né, para ter receita em moeda forte. Isso tem sido uma coisa que nós lá na Lyrics temos ouvido bastante. Às vezes a pessoa ela não tem, digamos assim, não aplica, não se enquadra em nenhum tipo de visto de investimento, nenhum tipo de visto de trabalho, como o EB1, EB2, mas ela quer dolarizar o patrimônio dela, ela sabe que é arriscado deixar, né, todos esses ovos na mesma cesta, no mesmo país, e sempre eu encontro essa pergunta: Alex, eu tenho 50 mil, eu tenho 100 mil, eu tenho 200 mil, o que eu faço com esse dinheiro? Então, quando o André me explicou essa possibilidade de um investidor qualificado, que ele vai explicar daqui a pouco, poder investir a partir de 50 mil, eu fiquei muito interessado e aí fiz questão de gravar esse vídeo. Então, explica pra gente o que uma pessoa precisa atender, né, que não é só ter os 50 mil, Exato. Né? Quais são os critérios que ela tem que atender, o André, para entrar num projeto como esse, antes da gente explicar o que seria o projeto de equity, né, que seria comprar uma parcela de uma operação. Ok. Bom, para a pessoa poder investir conosco, por uma questão de regulação da SEC, né, que é a agência de regulação de investimentos aqui nos Estados Unidos, a pessoa precisa ser considerada um accredited investor. Ok. Tá? E para ser um accredited investor, o investidor precisa atender uma de duas pré-condições. Uma das condições é ele ter um patrimônio de investimento de pelo menos $1 milhão, tá? Não precisa ser líquido, mas precisa ser um patrimônio para investimento, ou seja, desconsidera a casa que a pessoa mora. Isso, eu ia perguntar. Basicamente imóveis, carro entra nisso ou não? Investimento, patrimônio de investimento. Tá. Ou seja, a pessoa precisa ter um patrimônio de investimento de pelo menos $1 milhão, ou ela precisa comprovar que teve uma renda de pelo menos $200 mil por ano nos 2 anos anteriores. Ok. Ou uma renda de pelo menos $300 mil somando com o cônjuge, também nos 2 últimos anos. Beleza. Então, atendeu esses 3 critérios, um ou outro. Ou um ou outro, né? Ela poderia estar aí habilitada a investir. Agora, explica um pouco qual seria essa oportunidade para esse específico tipo de investidor. Tá, ok. Essa oportunidade, que a gente chama de investimentos em equity, a gente oferece somente no nosso business de aquisições. Tá? O que é o nosso business de aquisições? A gente compra hotéis aqui nos Estados Unidos. Nós temos uma equipe, enfim, grande de fusões e aquisições que estão analisando todo o mercado, todas as oportunidades de hotéis à venda aqui. Lembrando, o mercado de hotéis nos Estados Unidos é um mercado muito grande. Hoje você tem mais ou menos 53 mil hotéis aqui nos Estados Unidos, tá? E mais ou menos 4% desse mercado troca de mãos todos os anos. Então, todo ano, pelo menos 4% do mercado, dos hotéis existentes são vendidos aqui. É um mercado bastante líquido, né? Ok. Então, a gente tem uma equipe que está analisando, e por sermos também uma das 10 maiores empresas do ramo,
todas as oportunidades de hotéis à venda acabam passando pela nossa mão. Exatamente. Tá? Então a gente está olhando todos os negócios disponíveis e aqueles que a gente acredita que são boas oportunidades, que tem possibilidade de você aumentar a rentabilidade daquele hotel, seja através de algum tipo de reforma, retrofit, construir um bar, um restaurante adicional, área de lazer ou eventos, ou até mesmo você, só através de ganho de eficiência operacional, que é que a gente também, dado a nossa experiência, a gente faz bem, se a gente entende que ali tem uma possibilidade de melhoria no resultado, a gente compra esse hotel. Tá? E o nosso modelo parte do seguinte princípio: a gente compra 100% do hotel com capital próprio. Ok. Tá? Então, a gente primeiro compra, primeiro assume a operação do hotel, depois é que a gente oferece a oportunidade para o investidor co-investir conosco. Sente a operação na realidade, no dia a dia. Okay. Na verdade, a gente oferece já de imediato, mas o ponto a gente não precisa ir a mercado levantar capital para poder viabilizar. Se a gente achar um bom negócio, a gente vai, faz uma oferta e compra de imediato com capital próprio. Depois a gente oferece a oportunidade para o investidor de co-investir conosco. O que isso significa na prática? Significa que se a gente está aportando 100% do capital próprio, é que a gente acredita muito naquilo. Lógico. Porque, no fundo, quando a gente traz os investidores para co-investirem conosco, a gente subscreve 90% daquele hotel. A gente sempre continua com pelo menos 10% de participação. Ok. Principalmente para permanecer alinhado aos investidores, para mostrar que a gente continua dono. Sim. Mas se porventura a gente não conseguir vender esses 90%, a gente vai continuar dono daquilo. Então mostra que a gente realmente acredita que aquele é um bom investimento. Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, a gente estava falando que hoje a Driftwood opera 50 hotéis, né? Mais de 50 hotéis. Então, quer dizer, além do histórico de 20 anos, ela continua com uma operação bastante ativa, né? Exatamente. Estava explicando que está com um projeto aí para divulgar. Pode dar algum detalhe? Eu sei que por questões de privacidade, mas o que você pode falar para a gente? Tá, a gente costuma comprar, em média, 6 a 10 hotéis por ano, dependendo da quantidade de ofertas boas que aparecem disponíveis para venda, né? A gente, nesse momento, está finalizando a aquisição de um hotel aqui na Flórida. Legal. Tá? É um hotel... A gente não pode, infelizmente, por questões de privacidade e confidencialidade, divulgar mais detalhes, mas é um hotel na costa da Flórida, um investimento muito bacana, uma boa rentabilidade. Aliás, para falar em rentabilidade, isso é um ponto interessante, importante eu mencionar aqui. A pessoa do outro lado está esperando esse ponto. Eu acho que é a questão mais importante desse vídeo, né? O nosso critério para aquisições de hotéis é o seguinte: a gente só compra hotel onde a projeção de rentabilidade para o investidor final, ou seja, para quem co-investe conosco, seja duas coisas. Primeiro, que ele receba dividendos na ordem de 8 a 10% ao ano, pelo menos, tá? Média anual, média para 5 anos. Tá? Naturalmente, alguns hotéis começam até com uma distribuição um pouco menor no primeiro ano, porque tem aquela curva crescente de receita, tá? Mas que a média de distribuição de dividendos ao longo de 5 anos seja de pelo menos 8 a 10% ao ano. Isso pagam em que periodicidade? Pagos trimestralmente. Trimestralmente, tá. Pagos trimestralmente. Cada 3 meses tem um chequezinho lá chegando para o investidor. Exatamente. Esse é um critério. O outro critério é que esse investimento dê uma taxa interna de retorno de pelo menos 15% ao ano. Tá? Para quem não está muito familiarizado com o termo, a taxa interna de retorno ela é um somatório entre todos os dividendos distribuídos ao longo dos anos, mais o ganho de capital com a venda. Sim. Tá? Então, na hora que a gente vende o hotel, esse hotel tem que dar para aquele investidor uma tira anual de pelo menos 15%. Ou seja, vai se somar os ganhos, né, a cada esse trimestral que vai computar anualmente, vai se somar esse ganho na venda com a valorização daquela operação, contabilizando as duas, a média de ganho seria em torno de 15% ao ano. Exatamente. Uma pergunta, isso é um cap máximo ou isso pode subir? Não, existe ele está totalmente no risco com vocês? Ele está no risco, junto conosco, mas esse no ganho e na perda, quer dizer, se subir de 15... Isso, na alegria e na tristeza, né? É o casamento. Exato. Mas isso, na verdade, é o nosso critério de rentabilidade mínima para a gente entrar. Sim, para vocês entrarem num projeto, ok. Exato. Lógico que para cada investimento que a gente fizer,
a gente tem uma projeção individualizada, claro, que a gente apresenta para o investidor antes, né? Isso é outra coisa que é importante dizer. A gente não é um fundo cego onde a pessoa investe e a gente sai comprando o hotel que a gente quiser. Não. A gente... já sabe o endereço já, exatamente. Né? Cada hotel é um investimento à parte, tá? Então, a gente, quando compra um hotel, a gente faz todas as projeções de rentabilidade daquele hotel e apresenta para o investidor, tá? Então, o investidor, até diferente do modelo de investimento no Brasil, onde geralmente quando alguém investe em hotel no Brasil, está investindo numa construção e vai ser dono de uma unidade, né, que está no pool. Não, aqui é diferente. Aqui o investidor, quando investe conosco, ele é sócio do hotel, da empresa, né? Ou seja, cada hotel é uma SPE, é uma empresa, tá? Então, ele vai ser sócio, um dos donos daquela empresa, tá? Como um todo. Ele vai ter X% de participação naquele negócio e ele vai receber dividendos trimestrais correspondentes a X% da rentabilidade do hotel total. Isso é uma coisa interessante que você citou do pool, a gente estava até comentando aqui em off. Muita gente no Brasil tem esse costume, né? Hoje em dia está um caos, a rede hoteleira brasileira, devido à crise. Mas é o que você falou, o cara compra um quarto. Né? Se ele comprar o quarto, digamos, for na praia, tiver vista por mar, ele vai ter mais retorno daquele investimento dele. Se ele comprar um quarto um pouco mal localizado, é menos. Mas nesse caso ele é sócio da operação. Então, conforme for a operação de todo o hotel, ele vai receber, né? Diferentemente do modelo brasileiro. Exato, aqui ele é sócio da empresa como um todo. Ele é um dos donos daquele hotel, um dos donos daquela empresa. Exato. E ele recebe a rentabilidade correspondente, proporcional à participação que ele tem como dono daquele hotel. Bem interessante. Fala pra gente um pouco o seguinte, entrou junto com vocês nessa operação, tá? Mas você sabe, a gente sempre pensa no momento de entrada e no momento de saída, né? Uhum. Então, qual seria o momento de saída se ele esperar o fluxo inteiro de compra até a venda? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se ele quiser sair antes? Tá, boa pergunta. Todos os nossos investimentos são projetados para 5 anos. Tá? A gente tem a expectativa de vender aquele hotel depois de 5 anos. Por quê? Por conta da nossa experiência, a gente sabe que depois de 5 anos a gente não extrai muito mais valor daquele hotel. Então é hora de vender e partir para um próximo investimento. Tá? Então normalmente a gente sempre projeta para 5 anos e a nossa expectativa é vender no 5º ano. E quando a gente vende, isso é uma decisão da Driftwood, no momento que a gente vende, a gente retorna o capital para os investidores. Tá? Agora, a pergunta que sempre acontece mas e se o investidor quiser sair antes? Se ele precisar sair antes? Né? Naturalmente, não é o ideal alguém sair antes, porque o grande ganho se dá ao final, se dá no ganho de capital. Sim. Quando a gente vende. Né? Então, a gente não recomenda que ninguém saia antes. Mas a gente sabe que problemas acontecem e, em algumas vezes, investidores precisam de liquidez no meio do caminho, geralmente por conta de alguma infelicidade, um problema de doença, de morte, de separação, geralmente algum caso assim. Mas se precisar vender, se ele precisar sair no meio do caminho, que não é recomendado, existem alternativas. Tá? A primeira alternativa é o investidor oferecer o investimento dele para algum outro investidor do seu próprio relacionamento. É uma transação particular entre um e outro. Ele só nos comunica a transação e a gente registra aqui e não existe nenhum custo para isso, da nossa parte. Tá. A segunda opção é ele oferecer a cota dele para a própria Driftwood. A gente pode ter interesse ou não em recomprar aquela cota. Se não houver interesse, ele pode ainda assim pedir a nossa ajuda para oferecer a cota dele para toda a nossa rede de investidores. Eventualmente alguém pode ter interesse. Sim. E comprar aquela cota. Nesse único caso, especificamente, a gente aí sim cobra uma taxa de 3% de transferência. Pelo que eu entendi, se ele sair no meio, logicamente ele só vai ganhar aquela remuneração da operação. Quer dizer, como você falou, ele perde a valorização do negócio, porque não foi vendido ainda. Exatamente, ele fica com os dividendos que ele recebeu até ali, mas ele deixa de ter o grande ganho, que é no final a valorização do ativo quando a gente vende. Bom, espero que vocês tenham aí gostado dessa nova opção. Se vocês tiverem mais interesse, quiserem fazerem perguntas, vou colocar o e-mail aqui da Lyrics, manda-nos um e-mail, a gente vai fazer chegar até o André, vamos marcar uma reunião com ele para esclarecer para vocês, mas agradeço aí o André a oportunidade de trazer essas informações para os nossos clientes. André? Foi um prazer, te agradeço o convite e agradeço a todos que estão assistindo aqui. Valeu, pessoal, até uma próxima oportunidade, um abraço.